Olá, seja bem-vindo a mais essa palestra da Sociedade Vipassana de Meditação. Hoje nós vamos estar falando sobre as pesquisas científicas relacionadas com a prática da meditação. Nos últimos 30 anos, praticamente, a neurociência tem se dedicado a examinar o nosso cérebro em muito mais profundidade do que acontecia antigamente, dada a evolução das tecnologias, principalmente da ressonância magnética, que permitiu que os cientistas tivessem uma capacidade de observação, técnicas muito intensas e profundas para ver como que o nosso cérebro funciona. Dado a isso, essa grande expansão da ferramenta, milhares de pesquisas vêm se desenvolvendo nos últimos tempos. E universidades sérias, centros de pesquisa importantíssimos como Stanford, Harvard, Massachusetts, Cambridge, Oxford, para citar apenas algumas mais conhecidas, têm se dedicado, a fazer experiências magníficas sobre o funcionamento do cérebro, que tem tudo a ver, com a nossa funcionalidade, tanto do ponto de vista de saúde física como de saúde mental, emocional, e tem criado uma série de conhecimentos muito importantes até para a psicologia, para a psiquiatria. E essas pesquisas levaram a duas delas, pelo menos, que eu vou comentar agora, a ver como que o nosso cérebro pode ser alterado, pela experiência, não só o cérebro, mas nosso corpo, nossas células, como que o uso da mente pode alterar o nosso comportamento e pode alterar a estrutura do nosso cérebro. Uma dessas pesquisas começou já tem mais de 20 anos por um laboratório ligado a Harvard, que se chama Sara Lazar. É o nome da pesquisadora chefe desse laboratório. A Sara Lazar começou a ter problemas de estresse, ela estava muito estressada e começou a prática da yoga. Na yoga, ela aprendeu a prática da meditação e ela ficou intrigada, como ela já é uma neurocientista, estava trabalhando em pesquisas relativas ao cérebro, ela ficou interessada em ver se a prática da meditação teria algum efeito na estrutura cerebral. E ela se interessou muito por analisar o córtex pré-frontal e a ínsula. O córtex pré-frontal, como o próprio nome está dizendo, é a área que nós temos aqui atrás da testa, que tem uma função bastante importante na nossa atividade, tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista emocional. E ela, então, nesse conjunto de pesquisas, ela estava preocupada com o que ocorre ao longo da nossa existência com o córtex pré-frontal. Essa área do cérebro é responsável, em grande parte, pelo nosso humor, tanto que os cientistas, às vezes, brincam que é a nossa torre de controle, ou é o nosso cérebro executivo, porque ele tem uma função gerencial em relação às outras áreas do cérebro. Ao nosso processo reativo, o córtex pré-frontal atua muito em cima do circuito que nós temos da punição, que é comandado pela amígdala. A amígdala são duas glândulas pequenas que nós temos, uma em cada hemisfério do cérebro, nada a ver com a amígdala da garganta. A amígdala ela é responsável pelo nosso mecanismo de reação. Quando você se sente ameaçado, seja verbalmente ou fisicamente, a maneira como você reage é bastante comandado pela amígdala. A nossa memória, o hipocampo, tem uma forte influência do nosso córtex pré-frontal. A nossa capacidade de compreensão, ela depende muito do córtex pré-frontal. Então, é uma área do cérebro bastante forte aí nas nossas atividades e, consequentemente, na nossa qualidade de vida. E o que as pesquisas da Sara Lazar nos indicou? É que com a idade nós vamos perdendo algumas camadas
O córtex tem praticamente 6 camadas e ela vai afinando. Uma pessoa com 70 anos de idade pode ter metade da espessura do córtex pré-frontal de um jovem de 20 anos, por aí. Então há uma perda. Isso representa que você vai perdendo seu processo reflexivo, a sua capacidade de compreensão, né, com a idade. E o que a Sarah, então, procurou ver se isso era alterável por algum processo mental. Uma vez que a ciência, nessas alturas, já estava se convencendo de uma coisa muito importante, que hoje é claríssimo para a ciência, que é a neuroplasticidade, que o nosso cérebro aprende com a experiência. À medida que nós temos experiências, nós vamos criando no nosso cérebro circuitos, né, específicos, formatados por aquela experiência. Só para um exemplo, um violinista, né, que tem que fazer movimentos muito rápidos e continuados pela mão, então no cérebro a área que é responsável pelo movimento, né, que é aqui no topo da nossa cabeça, ela é bem mais intensa, né, tem muito mais energia, muito mais conexão entre as nossas células cerebrais, e isso indica que o cérebro ele vai crescendo, formatando, aumentando as conexões em função da maneira como a gente usa esse cérebro. Então, o cérebro é plástico, ele aprende com a experiência, ele se desenvolve com a experiência. Então, observar essa neuroplasticidade passou a ser um interesse muito grande, né, para a ciência médica neurológica, porque isso pode ser um foco enorme ou uma possibilidade enorme de cura, né, das doenças mentais, emocionais, que afetam toda a nossa fisiologia, inclusive. Então, a Sarah Lazar estava ali preocupada, o que poderia alterar. E como ela já estava começando a prática meditativa, ela resolveu ver se a meditação traria uma influência no córtex pré-frontal. E então, esse laboratório vem há mais de 20 anos, fazendo experiências mais diversas. A idade da pessoa, quantos anos ela tem, o tempo que ela pratica a meditação, quando que ela começou, se começou jovem, se começou com 40 anos, com 70. E numa média, né, para não aumentar muito esse assunto, ela concluíram que uma pessoa que pratica pelo menos 10 anos de meditação, numa prática continuada de todos os dias, ela chegou a fazer até uma estimativa de pelo menos 20 minutos por dia, essa pessoa tem um cérebro, uma córtex pré-frontal igual a de um jovem de 20 anos, independente da idade. Então, uma pessoa de 70 anos de idade que pratica 10 anos tem um córtex pré-frontal praticamente renovado. Tá? E isso nos dá essa segurança de que a neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se recompor, dos nossos neurônios se conectarem, né, de forma A, B ou C, tem uma influência grande da experiência, e a meditação é um fator muito saudável dessa experiência. Isso nos dá uma convicção dos benefícios da prática da meditação, praticamente a mais usada nessas experiências, né, da neurociência tem sido a meditação mindfulness, ainda que outras práticas meditativas também têm sido usadas, mas a mindfulness tem sido muito usada por causa do programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que se expandiu pelo mundo. Como foi um programa padronizado e existente no mundo todo, nós inclusive temos aqui na Sociedade Vipassana professores formados internacionalmente, que são professores do programa de redução do estresse, e nós vivenciamos essa experiência. Como o mindfulness realmente leva as pessoas, a vivência do programa de 8 semanas já é suficiente para você perceber a diferença no cérebro das pessoas. As pesquisas científicas demonstram esse benefício, mesmo num período só de 8 semanas. Mas então, além dessa grande experiência aí que nos dá
muita segurança em defender os benefícios da prática da meditação mindfulness. Tem outra experiência que também vai para uma dimensão diferente, não é só o cérebro, mas todo o corpo humano, que foi desenvolvida essa experiência, ela gerou inclusive um prêmio Nobel em 2009 para Elizabeth Blackburn. Essa cientista, é uma neurocientista, ela começou a pesquisar dentro das nossas células quais são os fatores que têm a ver com o nosso envelhecer. O que é que impacta realmente no envelhecimento? E ela percebeu nessas pesquisas, tá, já vinha uma estrutura, já tinha esse convencimento de que o corpo humano se renova a cada 7 anos, a cada 10 anos, existem experiências diferentes sobre isso. Se renova como? É que as nossas células, elas vão morrendo, mas elas se reproduzem. Então, cada célula se reproduz, morre, se reproduz. Então, nós temos uma renovação permanente. Uma pessoa aí de 70 anos de idade já teve aí seus 7 ou 10 passagens diferentes, né, pelo seu corpo. Então, nossas células vão se renovando. Só que, de repente, depois de um certo número de renovações, 7, 8, 9 renovações, elas param de se renovar. Elas não geram, né, uma célula substituta. E aí essa pesquisa, né, conduzida pela Elizabeth Blackburn, ela procurou entender o que da célula que fica alterada que leva a esse impedimento da reprodução da célula. E nessa pesquisa, ela acabou descobrindo que na constituição da célula, nós temos o nosso DNA, né, que está lá dentro da célula, e nessa cadeia do DNA, na ponta do DNA, tem um acabamento. E a associação que os cientistas fazem é como se fosse um cadarço de sapato, né, que você tem aquele cordão do cadarço, e na ponta você tem um acabamento rígido ali de plástico, de metal, que é o que evita que aquele cordão se desmanche, né? E o nosso DNA, né, dentro do cromossomo, tem essa constituição. Lá na ponta, na sequência do DNA, tem esse acabamento, chama telômero, né? E ela verificou o seguinte nessa pesquisa que gerou esse prêmio Nobel, que à medida que a célula vai reproduzindo, a cada vez que ela reproduz, o telômero diminui. E chega um ponto que ele fica tão pequenininho que a célula para de reproduzir. Pode ser uma causa, pode ser uma consequência. E eles resolveram apostar que isso era uma consequência. E o que é que leva a esse telômero ficar mais longo e, portanto, permitir uma longevidade às pessoas? Ou seja, garantir que as células reproduzam mais vezes do que naturalmente reproduziriam. E aí ela fundamentou essa pesquisa no que são os fatores que fazem com que o nosso telômero permaneça mais alongado e, portanto, dê mais possibilidades de reprodução das nossas células. E ela descobriu, nessas experiências que foram repetidas várias vezes, hoje ainda ela repete essas pesquisas, que a prática da meditação, nosso exercício mental, de equilíbrio mental e emocional, e nossos exercícios físicos dão essa garantia de aumento, de ampliação, né, de um maior alongamento dos telômeros e, consequentemente, da nossa maior capacidade de reprodução das células e, consequentemente, uma maior longevidade. Então, essa experiência que foi tão saudada aí no meio científico nos assegura mais uma forma de benefício de você ter uma mente equilibrada, saudável, mantida pela prática da meditação. Então, esse envolvimento com a prática da meditação traz benefícios do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. E, portanto, pode ser um fator muito importante para a sua felicidade. Tá? Procure entender mais, conhecer mais sobre a prática da meditação. Procure ver nos nossos cursos. Nós oferecemos na Sociedade Vipassana uma quantidade razoável de cursos, de práticas, meditações guiadas. Você pode seguir
pelo nosso site sociedadevipassana.org.br, ou você pode estar conosco aqui em Brasília, na nossa sede, na Asa Norte, e ter várias práticas presenciais conosco. Nós temos ao longo da semana vários cursos, várias práticas, várias possibilidades para adultos, para crianças. Tá? Venha vivenciar conosco essa experiência e os benefícios da meditação. Seja bem-vindo, esteja conosco, tá? E com isso possa você ser mais feliz, trazer mais paz, mais generosidade, mais compreensão para você e para os seus familiares. Tá bem? Seja bem-vindo e esteja conosco. Tá? Muito obrigado, viu?